Nós estamos em uma série de mensagens restaurando o fervor. Existem algumas maneiras de restaurar o fervor. E nessa série de mensagens nós cremos que todos nós seremos tão tocados por Deus que sairemos de cada dia, de cada ministração como essa, com um setor da nossa vida com o fervor restaurado. Amém? Vamos ler o texto? Diz assim diz o Senhor: escreva essa carta ao anjo da igreja que está lá em Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Aí ele fala assim: eu sei o que você faz. Você não é frio nem quente. Eu desejaria que você fosse um ou outro, mas porque é como a água morna, nem quente nem fria, eu vomitar-te-ei da minha boca. Mas você diz assim: eu sou rico, eu sou próspero, eu não preciso de coisa alguma. Mas você não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu quero te dar um conselho. Eu aconselho a você a comprar de mim um ouro purificado pelo fogo. Então, você vai ser rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez. Mas também colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Porque eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. É por isso que eu digo: seja zeloso e arrependa-se. Versículo 20. Preste atenção. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e aí vai acontecer uma coisa juntos, que é que faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um texto como esse move o nosso coração. Um texto como esse, ele ativa em nós setores que talvez estivessem adormecidos. Um texto como esse chama tanto a nossa atenção porque a gente sabe quem está falando e para quem está falando. Que aqui no caso pode ser para Laodiceia ou pode ser para mim, pode ser para você. Agora, imagine que você vai escolher um filme para você assistir, ou uma série. E no caso que estamos em uma série de mensagens, a gente quando vai procurar um filme, a gente procura antes a legenda, o sinopse, o resumo, alguma coisa, o título, a capa, para que a gente prepare o nosso coração para o que vem por aí, não é assim? Por exemplo, se eu estou querendo me animar, eu procuro uma sinopse que vai falar de comédia, alegria, tal. Eu dou uma lida ali. Se eu quero uma coisa mais romântica, eu procuro uma comédia romântica, um filme de romance, tal. Mas eu procuro uma sinopse que me interesse para aquele ponto específico. E eu quero fazer isso. Nós estamos nessa série e o tema de hoje é específico para a igreja. E eu quero dar uma sinopse do que nós vamos ver aqui nesses próximos minutos, olhando para o texto. O que Deus quer falar no nosso coração? O que vai sair nessa cena, nesse vídeo, o que vai sair nesse discorrer de texto? Vamos lá. Pense comigo. Mas é para pensar mesmo. Vamos viajar numa história. Imagina que eu
que nós compramos um carro e você vai viajar comigo nesse carro. Nós vamos fazer uma viagem e já programamos tudo, o carro já está revisado, o carro é novo, não vai dar problema, está tudo tranquilo, o carro já está abastecido. E o objetivo dessa viagem é uma cidade, lá a gente vai encontrar algo maravilhoso, já está tudo planejado, vai ser fantástico a viagem. Não só a viagem, como o destino que a gente vai chegar, tá? E essa viagem nós vamos para Vitória, Vitória do Espírito Santo. Saindo aqui de Teixeira, você chega na BR ali, para você direcionar para Vitória, você vai para o lado direito. É assim? Ok. Para o lado esquerdo, a gente vai para Salvador, tá bom? Vamos pensar Salvador. Mas a gente quer ir para onde? Vitória. Isso. Só que nesse trajetório daqui para o trevo, a gente começa a conversar e esse bate-papo é tão bom, e a gente acaba se distraindo. E aí, a gente, em vez de pegar o caminho para Vitória, o lado direito, a gente pega o caminho para Salvador, o lado esquerdo. 100 quilômetros, 200 quilômetros ali distraído, conversando, que legal a nossa viagem. Aí eu te pergunto, nós estamos indo para onde? Salvador, né? Mas na mente, a gente está indo para onde? Para Vitória. Acontece assim com a gente. Muitas vezes, na mente, no coração, a gente está indo para um lugar. A gente está indo para o céu. A gente está indo para um projeto perfeito. Mas as atitudes, a estrada que nós estamos a quilômetros, está nos levando para outro lugar. E essa é a sinopse do que a gente vai ver aqui nesse texto, que é um convite ao arrependimento. Eu quero que o meu fervor seja avivado, ativado, por meio do arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é à luz da palavra, alguma coisa aconteceu que o Espírito Santo falou ao meu coração, ao seu coração dentro desse carro, e a gente acordou e falou assim, gente, a gente está indo para onde? A Bíblia é o GPS que vai dar a direção correta para a gente, só que a gente já viajou tantos quilômetros, e a gente para assim, não, eu preciso me arrepender. O que é se arrepender? É parar o carro, fazer a meia volta e começar a ir para o caminho certo. Mas vamos para o texto, agora que a gente leu. Esse texto que nós lemos fala de uma igreja e fala de uma cidade. A questão aqui é a seguinte: a cidade é Laodiceia e a igreja é a igreja de Laodiceia. A questão é que Laodiceia, a igreja, deveria influenciar Laodiceia, a cidade. Mas aconteceu o caminho inverso. A Laodiceia, a cidade, influenciou a Laodiceia, a igreja. E a Laodiceia, a igreja, e a igreja em Laodiceia, ela estava tão parecida agora com a cidade, que eu fico imaginando Deus olhando do céu e não conseguindo perceber diferença entre a cidade e o seu povo. Porque deveria ser diferente. Porque nós fazemos parte de um reino que é diferente. Nós fazemos parte de um reino que anda contra a cultura. Quando Deus olha do céu, Ele vê os filhos deles andando na direção e os filhos que não são deles andando de uma outra direção. E não na mesma direção. Mas aqui não, aqui parecia muito. O povo de Laodiceia e o povo da igreja de Laodiceia, eles tinham os mesmos costumes. Eles pensavam do mesmo jeito, eles sentiam do mesmo jeito, eles reagiam do mesmo jeito, eles se comportavam do mesmo jeito. Aí Deus do céu, misericordioso e bom, Ele fala assim, eu tenho que conversar com esse povo. Mas para a gente entender como é que a igreja estava, se ela está tão parecida com a cidade, a gente precisa saber o contexto da cidade, o que essa cidade tinha, como é que ela se comportava, o que ela era e tudo mais. Mas vamos lá. Laodiceia era uma cidade muito importante, rica. Ela enriqueceu muito e um dos motivos foi por causa da sua localização. Ela ficava num local que a trajetória para comércio tinha que passar por lá.
Então todo mundo tinha que passar por Laodiceia. E se tem que passar por lá, acaba deixando algo. E então essa cidade foi crescendo muito. Cidade muito rica. E por ser muito rica, a cidade e o povo da cidade, eles olhavam para si e pensavam: a gente não precisa das cidades que estão perto da gente. Não precisa de ninguém. A gente está tudo tranquilo. Ah, mas não, aqui a gente dá conta. Não pode ir com sua ajuda para lá. E aí uma das coisas que tornava ela tão glamourosa, assim, é que ela era o centro bancário e financeiro da época. Imagina a cidade, uma das cidades mais ricas daquele tempo. Qual era o sentimento que tinha no coração deles? Eles eram tão ricos, o povo era tão rico daquela cidade, que teve uma devastação em um determinado período lá. Todas as cidades em volta precisaram de auxílio para a reconstrução da sua cidade. Mas a Laodiceia não precisou. Quando foi para... Não, a gente não precisa não. Pode ficar tranquilo que a gente reconstrói com o dinheiro da gente mesmo. De tão rica que ela era. Segunda coisa aqui que eles tinham, que era tão evidente, era que eles eram o centro da indústria de tecidos. Não era qualquer tecido. E tecido, na época, não era uma coisa assim que tinha em todo lugar. Se eu queria um tecido específico e tão bonito, eu tinha que ir aonde? Laodiceia, que lá que tem um tecido. Então, as pessoas viajavam para longe, de longe para lá. E ela se tornou tão boa nisso que se tornou uma referência. E uma das maiores referências. E a outra coisa é que ela era o centro médico de referência para o local e para a época. Era tanto que eu acho que até hoje esse colírio que a gente coloca no olho pode ser que veio de lá, porque lá desenvolveu um unguento que passava nos olhos e assim era como se fosse o colírio de hoje. Então tinha cura para o colírio, os olhos que estão não sei como tal. Agora imagina, gente, hoje uma cidade que criar uma cidade, uma nação, um estado, ou sei lá, que criar uma vacina para uma questão que nós estamos enfrentando, ela vai ter glamour ou não vai? Vai, não vai? Acho que é por isso que talvez alguém já até inventou, pode ser que invente, e aí existe uma briga muito grande para admitir quem foi que inventou. Na época, a Laodiceia, ela inventava coisas que ninguém tinha. Então, ela se orgulhava muito disso. Muito. E a quarta coisa, para a gente já começar a olhar para essa cidade assim, e falar assim, que cidade? Eles eram um centro de águas térmicas. Tinha duas cidades próximas lá, um pouco mais acima, assim, que de uma fluía águas geladas, frias. Então, todo mundo que estava no calor queria ir para lá. E tinha uma outra cidade que jorrava águas quentes, que curava essas águas. Água quente. Então, está com frio, uma época de frio, você vai para onde? O lugar que tem água quente. Eles eram tão bons, tão assim, engenhosos, que eles fizeram um encanamento das duas cidades para deles, o pessoal de Laodiceia. Mas não é encanamento igual a gente faz aqui, não. A gente vai aqui em Nô, compra um monte de cana e sai encanando aí até a nossa casa. Não era assim, não era fácil assim. Não é? Eles eram tão bons que eles davam um jeito para tudo. E a igreja que está agora nessa cidade, eles, ao invés de se munir do estilo de vida, e não só da questão de riqueza ou engenhosidade, porque isso não é mal. Mal é se tornar malvado por causa disso. Que a questão e o problema não está no dinheiro, e não está na inteligência, a questão é o que eu me torno quando eu recebo e ganho. Eles olhavam para o dinheiro e davam o seu valor por causa do dinheiro. E o povo da cidade, e o pessoal da igreja,
eles começaram a pensar assim também. Nós somos bons, não precisamos de ninguém. Eles começaram a negociar questões que eram princípios de Deus para a vida deles. Não, isso aqui a gente dá para fazer, não tem problema não, porque está todo mundo fazendo. E viver no mundo e não se livrar do mal, como intercedeu Jesus por nós, é um perigo muito grande. Jesus, na oração, uma das últimas orações dele, ele fala assim com o Pai: Pai, eu vou, mas eles vão ficar no mundo. E está falando da gente. Mas eu te peço que os proteja do mundo, para que eles não se tornem malvados, para que eles não se tornem tão envolvidos com as questões do mundo, que eles se esqueçam de quem tu és e quem eles são em ti. E foi o que aconteceu com essa igreja. Eles estavam tão preocupados com ser legais e ser igual a todo mundo, que eles se esqueceram dos princípios básicos. E aí a gente vai caminhar aqui para observar o que essa igreja se tornou, o que aconteceu com essa igreja. E a primeira coisa que a gente pode verificar de semelhança entre a igreja de Laodiceia e o povo de Laodiceia é que eles perderam a sua utilidade. Apocalipse capítulo 3, o versículo 15, eu quero ler com vocês. Essas são as palavras do Senhor. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Porque assim, se você tivesse água fria aí jorrando de você, você tinha a utilidade de refrescar. E se você tivesse água quente fluindo de você, você tinha a opção de aquecer ou curar. É como se ele estivesse dizendo para a igreja e dizendo para nós: vocês que são do reino de Deus, vocês têm uma utilidade. Vocês devem chegar no ambiente onde vocês estão e as pessoas que estão enfermas serem curadas. Vocês deveriam, ao chegar no lugar que vocês estão, as pessoas perceberem a presença de Deus. Mas não está nem lá nem cá. Chega-se e ninguém percebe que a presença de Deus passou por ali. Laodiceia, você está numa cidade e você não está tendo utilidade nenhuma na cidade. Igreja de Laodiceia, você está aí dentro da cidade, mas qual é a sua influência do reino de Deus para essa cidade? Não é nem quente, não é nem morno, nem frio, é morno. E uma atitude assim, eu desprezo, o Senhor está dizendo. A segunda coisa, que eles ficaram tão parecidos com a cidade, é que eles perderam a noção da realidade. Olha o que eles diziam: eu sou rico, eu sou próspero, eu não preciso de nada. Tem momentos na vida da gente que a gente diz isso sem palavras. Está tudo tranquilo, não preciso de ninguém. Inclusive, Senhor, eu não preciso do Senhor. Pode deixar que minha vida eu resolva. É ou não é? Muitas vezes a gente pega o nosso carrinho aqui, e vai para Salvador. Lembra da história? Na cabeça da gente está indo para o céu. Está indo para a vitória, mas a gente está indo no caminho totalmente... Mas não precisa de ninguém. E se alguém falar assim: peraí, isso aqui, esse caminho... Não quero saber. Porque eu estou tão aqui envolvido nesses negócios que eu não estou nem preocupado com isso. A igreja de Laodiceia, eles perderam a noção de como estavam. E nós precisamos de gente. E nós precisamos de Deus. E sempre nós precisamos ajoelhar dentro de nossa casa e falar com Deus assim: Senhor, dá uma passada aqui, dá um confere, vê se o caminho está certo. Porque muitas vezes a gente pode se afastar tanto que essa voz não vai ser percebida. Mas
O que é interessante nesse texto é que é Deus falando com uma igreja e está falando com a gente hoje. E essa fala de Deus para nós é tão preciosa porque Deus ele não age como o homem age. Ele não aponta um erro só por apontar um erro. Ele sempre vai trazer algo para a restauração daquele erro, porque é um pai que corrige o filho. E Deus está falando aqui no texto que eu dou conselho e eu corrijo aqueles que são meus filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? Todos nós somos, não somos? Em algum momento da sua vida, em alguma hora você vai ser corrigido. E quem sabe esse é o momento que Deus está tocando e corrigindo, porque você é filho. Porque aquele que não é corrigido por Deus é porque não é filho. Mas como somos corrigidos por Ele, é porque somos dele. E Ele é nosso Pai. E Ele vai aqui trazer a prescrição para a cura das enfermidades que estão destruindo a nossa possibilidade de ir para o caminho certo. E aí ele começa assim. Mas antes, eu ouvi uma história essa semana, achei muito fantástica, interessante e engraçada. Porque a gente precisa de conselho, ser humano. O ser humano precisa de alguém ensinar o ser humano. Quer seja uma pessoa, quer seja Deus. A gente precisa. Sabe por quê? Imagina, você pega um gatinho e coloca o gatinho aqui em cima e coloca uma vasilhinha de leite para esse gatinho e coloca do lado dele uma caixinha de areia. Vocês imaginam o que vai acontecer? O que vai acontecer? O gatinho vai tomar o leite e vai fazer o cocôzinho e vai tampar, vai enterrar. Não é assim, gente? É assim ou não é? Agora pega um bebê, tira o gatinho da história agora. Pega um bebê, coloca do lado do bebê uma vasilhinha com leite e uma caixinha de terra. O que o bebê vai fazer? Ele vai dar um tapa na caixa, no leite e vai comer a terra. A gente é assim, porque a gente precisa que alguém fale para a gente, não, isso é areia, até que a gente aprenda. Não é assim? Por isso que Deus ele quer falar com a gente hoje, nos ensinar, nos mostrar o caminho, revelar algumas coisas que precisam ser reveladas. E a prescrição da cura está aqui. Apocalipse capítulo 3, o versículo 18. Eu aconselho vocês a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então você será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Espera aí, comprar ouro puro? O senhor está falando para mim chegar até o Senhor para comprar ouro puro? Como é que é isso? É como se Deus estivesse olhando para a gente e falasse, você tem que adquirir valores espirituais. Porque isso é o ouro. Para aquela cidade que era rica, comprar ouro parece ser uma coisa estranha. A gente adquirir valores espirituais, sendo que a gente já está fazendo tantas coisas na igreja, e está indo para os cultos e tudo mais. É sim. Chegue-se a Deus, que Ele vai mostrar para você o que realmente é o ouro. Aurélio define valores como sendo as normas, princípios e padrões sociais ou mantidos por indivíduos de uma determinada classe ou de uma determinada sociedade. Valores que estão dentro do reino de Deus é o ouro do reino de Deus. Os valores desse reino estão à disposição de nós para ser comprados a qualquer momento que você dobrar os seus joelhos, a qualquer momento que você abrir a sua Bíblia, o ouro de Deus está sendo oferecido a você como uma possibilidade para você comprar. Adquira valores espirituais. É o primeiro conselho que Deus nos dá essa noite. O segundo conselho que Deus nos dá é acumule virtudes espirituais. Compre também roupas brancas para que você não se envergonhe da sua nudez.
Como assim roupas? Se a gente já tem as melhores roupas. E aqui a gente está falando de uma cidade que fabricava tecidos. Como assim comprar roupa se eu já sou tão elegante? Como assim comprar roupa se eu já tenho uma conduta espiritual adequada? Se eu... Na realidade eu nem tenho do que me envergonhar. Eu ando aí na rua e ninguém fala mal de mim. Como assim comprar de Deus roupas se eu já estou na igreja há 20, 30, 40 anos, 5, 2, 3 anos e eu estou me comportando? É como se Deus estivesse olhando para a gente assim: você tem certeza que você está indo para a vitória? Talvez você distraiu no caminho. E essas roupas eu quero dar para vocês, mas vocês têm que vir até mim comprar elas. Eu preciso me ajoelhar em casa e falar assim: qual é essa roupa mesmo, Senhor Deus, que eu preciso me vestir hoje? E aqui não é roupa física, não é o pano, é o tipo de conduta que eu preciso ter. Em terceiro lugar, o conselho que Deus dá: almeje visões espirituais. Versículo 18. Naquela cidade, era onde se fabricavam os colírios, mas o povo da cidade estava cego. Não é uma contradição? É como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo: vocês perceberam que vocês tomaram o caminho errado em algumas áreas das suas vidas? Vocês perceberam que vocês estão cegos em alguns setores? Vocês perceberam que não só cegos, mas agora surdos? Porque esse óleo que eles colocavam e era fabricado lá tanto para os olhos quanto para os ouvidos, algum outro tipo de óleo para os ouvidos. Vocês perceberam que vocês estão surdos, não estão ouvindo mais a minha voz do jeito que deveria estar ouvindo? Vocês perceberam que eu não falo mais com vocês do jeito que eu planejei falar? E é por isso que eu estou aqui para dizer: volte, arrependa-se. Para a gente restaurar o fervor por meio do arrependimento, nós precisamos fazer o caminho de volta. Nós precisamos olhar para Deus e falar assim: precisamos de Ti, precisamos nos arrepender, precisamos que o Senhor coloque em nossos olhos, assim como o Senhor fez com Saulo, ou foi Paulo. Tira as escamas para que a gente consiga perceber o que está ao nosso redor. Há tantas situações, irmãos, na vida da gente que está acontecendo, a gente está tão envolvido, e a gente nem sabe mais se a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo errado, se isso é bom, se não é bom, porque Deus continua falando, mas está tão longe a voz. E aí eu pergunto para esse texto: como é que eu posso me arrepender? Como é que eu posso adquirir esses valores espirituais? Como é que eu posso acumular virtudes? E como é que eu posso almejar e perceber o Senhor falando comigo? Em primeiro lugar, eu posso fazer isso me arrependendo diante de Deus. Porque Deus é um Deus bom. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, ele fala assim: eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Quantos se sentem amados por Deus? Coloca sua mão assim no seu coração e fale para você mesmo, feche seus olhos: eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Quando Jesus olhou para Pedro, você pode tirar sua mão. Jesus falou assim com Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro se quebrantou em responder, porque ele doeu dentro do coração dele. Agora, se a gente perguntar para Deus assim: Pai, o Senhor me ama? Ele não vai pestanejar. Ele vai mostrar as mãos dele. Está vendo isso aqui? Está vendo esses furos aqui? Essa cicatriz aqui? Você quer uma prova maior que isso? E é Deus falando com os filhos: eu amo tanto vocês que se vocês chegarem diante de mim arrependidos, e arrependido aqui, gente, de uma forma mais simples e prática de perceber, além da viagem, que é voltar e mudar de caminho mesmo, de história, de uma conduta que você estava tendo, que agora você vai falar assim: não vou fazer isso aqui mais não, e muda de estrada. É você chegar e olhar para Deus, olhando para Ele
com a sensação e com o sentimento de que Ele é maior mesmo que você, que Ele é bem mais inteligente que você, que Ele é mais sábio que você, que Ele sabe mais do que você. Porque muitas vezes a gente olha para Deus e não fala, mas é como se a gente estivesse dizendo assim: não, já entendi tudo. E a gente não entendeu nada. Mas toda vez que a gente chega diante de Deus e fala assim: e aí, Pai, o que a gente vai fazer hoje? Porque eu nem sei. Eu admito que se eu for planejar o meu dia, eu vou cometer muito erro. Arrependimento diante de Deus. Segunda coisa, para a gente encontrar esse fervor novamente, é abrir a porta do seu coração. Isso é fantástico, gente. Eu me sinto tão privilegiado, e vocês também, eu creio, de ter alguém como Ele batendo a porta do seu coração. E tem dia, e eu espero que Ele não esteja só do lado de fora, eu quero que Ele esteja aqui dentro. Ele fica aqui dentro, não sai, não precisa ter que bater na porta. Mas esse tempo atrás eu fui em alguns lugares falar sobre uma coisa importante com uma pessoa, a pessoa não quis, e eu fiquei chateado. Eu falei: você também não fala com o outro, não é assim? Se você for dar um presente para alguém e alguém rejeitar esse presente, o que vai acontecer com você? Você vai tentar dar de novo? Não. Mas Deus não é assim. Deus está na porta do seu coração batendo, e não sei quanto tempo já faz que Ele está batendo. Não sei se faz 1 ano, se faz 6 meses, se faz 2 anos, 10 anos. Enquanto você estiver vivo, o Espírito Santo de Deus vai estar batendo na porta do seu coração. Isso é um privilégio para você e para mim. Eu me sinto honrado de ter alguém batendo a porta do meu coração, querendo insistir comigo. Mas não basta ter Ele na porta, a gente precisa deixar Ele entrar. Abra a porta. Dá aquela respirada assim, fala assim: Deus, entra. Agora eu decido. Entra. Eu me arrependo. E por último, alegre-se com o seu Senhor. Apocalipse 3, 21. Ele diz assim: o vitorioso sentará comigo no meu trono. Porque o plano que eu tenho para vocês não é plano de mal. O projeto que eu tenho para vocês em trazer uma correção como essa é um plano perfeito. Eu quero dar um negócio para vocês que vocês vão se empolgar tanto, vocês vão saber o que é a realidade. Deixa eu entrar aí, vocês vão ver o que é vida. Deixa eu entrar e mudar o que precisa ser mudado, que vocês vão entender o que é vida. E eu me sinto privilegiado de ter uma voz dessa falando ao meu coração. Nós nos sentimos como filhos de Deus privilegiados, porque nós não merecemos isso. Não fomos nós que escolheu Ele, Ele que escolheu a gente. Que honra! Alegre-se com o seu Senhor. Alegre-se em saber que um dia, mesmo que a gente tomou o caminho do Salvador aqui, a gente está ouvindo hoje do Senhor, e Ele vai nos levar para a vitória. Ele vai nos levar para o lugar que Ele preparou para nós. Ele está nos arrancando de um caminho que está indo na direção errada para nos levar para a presença dEle. Ele está nos levando para perto dEle essa noite, porque nós somos filhos. E conclusão, para a gente encerrar: não seja como a igreja de Laodiceia. Não seja morno. Ser morno é imprestável. Quem é quente, cura. Quem é frio, refresca. Mas quem é morno, ele causa rejeição em Deus. Portanto, não se deixe contaminar com este mundo. Não se permita enganar. Não permita que seu coração fique enganado. E não queira apodrecer na inutilidade. Lembre-se sempre: o Senhor está à porta. E eu quero convidar vocês, juntamente conosco, a nos arrepender, a entregar a direção da nossa vida nas mãos do Senhor. Eu falo assim: é para onde mesmo? É para onde mesmo, Senhor? E a gente vai fazer isso com uma canção. Eu queria já convidar você a fechar os seus olhos, ficar em pé, fique em pé no seu lugar. Se você está indo em sua casa, na frente do celular, na televisão, não sei, vai para um lugar mais quieto aí. Se você está na sala e pode fazer isso, coloque a sua mão no seu coração e faça uma oração comigo e depois cante essa canção. Pai,
eu me arrependo. Eu quero ir para o destino que o Senhor planejou para mim. Pai, eu admito que as estradas que eu tenho andado não chegam nem perto do que o Senhor planejou. Agora que o Senhor me mostrou, realmente tem algo muito melhor para mim. E eu quero. Não fica aí do lado de fora batendo não a porta. Eu abro a porta do meu coração. Eu não quero ter um Deus do lado de fora batendo. Eu quero ter um Deus dentro do meu coração, movendo, mexendo, transformando, tocando. Eu preciso de um Deus que me guie. Eu preciso de um Deus que está do lado de dentro e não do lado de fora. Eu preciso do Senhor. Eu admito que o trono que está no meu coração, eu coloco à sua disposição para que o Senhor guie os meus passos. Eu me arrependo. Eu me arrependo para que o fervor do Senhor seja restaurado esta noite. E o fervor por fazer aquilo que o Senhor tem planejado que eu faça, comece a acontecer mais do que nunca. Em nome de Jesus. Cante essa canção. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Encontrar o Senhor do lado de dentro. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Atualiza esse software. Vou regressar ao caminho. Nós precisamos de uma atualização do sistema hoje. Obras, Senhor. Eu me arrependo, Jesus.